Olá, espero que estejam todos bem. Então vamos seguindo aqui na aula de hoje, a nossa aula de número 11, pela contagem da sequência. A aula que a gente vai falar sobre centro de gravidade, ou também conhecido como baricentro. Bom, então, quando a gente fala em centro de gravidade ou baricentro, o que a gente está falando? O centro de gravidade G vai ser um ponto onde eu vou localizar o peso resultante de um sistema de pontos materiais. Então, né, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um sistema aqui, onde eu tenho x, y e z, um sistema tridimensional, e eu vou ter aqui então pontos materiais, tá? Pontos materiais, né? Então eu vou ter aqui um ponto, aqui eu estou colocando um ponto bem generoso, né? Então vai ser aqui, né? Eu tenho, vou chamar de W1, W2, WN, né? Então eu tenho uma série de pontos materiais aqui no espaço, né? E o meu centro de gravidade, então, vai ser o local onde eu tenho o peso resultante. O peso resultante. Então, supondo que desse sistema aqui, eu tenho esse ponto, que vai ser o meu ponto G. Opa! E aqui eu vou ter, então, ó, as minhas coordenadas x, y e z, tá? X, y e z do meu ponto G, onde eu tenho meu peso resultante. Então, os pesos dos pontos materiais W que eu tenho aqui, eles vão poder ser substituídos por esse único peso G aqui resultante aplicado nesse ponto de coordenadas x barra, y barra e z barra, certo? Agora, como que eu faço para encontrar essas coordenadas? Que é o que a gente quer determinar aqui. Para eu encontrar essas coordenadas do ponto G, nós devemos considerar que o peso resultante vai ser igual à soma dos demais pesos, certo? Então, meu peso resultante, o meu WR, vai ser a soma de todos os Ws, tá? Então, o peso resultante vai ser igual à soma de todos os pontos materiais, W1, W2, W3, Wm. E outra coisa importante, a soma dos momentos desses pesos, né, de todos os pontos materiais em relação aos eixos coordenados, então perceba, né? Cada ponto aqui, com relação aos eixos coordenados, existe uma distância perpendicular. Então eu posso, nesse caso, ter aqui esse ponto gerando momento com relação ao eixo coordenado. Então a soma dos momentos dos pesos de todos os pontos materiais é igual ao momento do peso resultante. Então eu posso substituir também a soma de todos os momentos de cada ponto material pelo momento do peso resultante, tá? Então, para a gente determinar essas coordenadas, o que a gente vai fazer? Tá? Vamos seguir no próximo slide. Então, a coordenada x barra vai ser igual ao somatório de x de w dividido pelo somatório de w. Y barra vai ser somatório do y dividido pelo somatório de w. E o z barra vai ser somatório
de z de w dividido pelo somatório de w, onde x barra, y barra e z barra correspondem às coordenadas do centro, vou colocar aqui, do centro de gravidade G, que é o que eu quero encontrar. X tio, y tio e z tio são as coordenadas de cada ponto material. As coordenadas de cada ponto material do meu sistema. E a somatória de W é a soma resultante dos pesos de todos os pontos materiais. De todos os pontos materiais do meu sistema. Tá? Então, ou seja, para eu encontrar a coordenada x do centro de gravidade dos meus pontos materiais dispersos no espaço, conforme a figura anterior, eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né, aqui, coordenada x do ponto material 1 vezes o peso total, mais coordenada y, mais coordenada x do ponto material 2, peso total. E assim eu faço para cada coordenada, para então conseguir então determinar, né? Então eu tenho aqui o cálculo aqui, né? Que é x vezes w, né, pessoal? Onde w é o peso, né, de cada ponto material aqui respectivo, né? Essa mesma lógica a gente agora vai poder aplicar para um corpo rígido. Vamos seguir aqui. Então, num corpo rígido, o que eu vou ter? Desculpa aí, pessoal. Então, ó, vamos supor aqui que eu tenho de novo um sistema x, y e z. Agora pensando num corpo rígido. Esse corpo qualquer aqui ocupa um lugar no espaço. Esse corpo ele possui um ponto G aqui, um centro de gravidade que corresponde a ele. Esse ponto G vai possuir suas coordenadas, né? X barra, Y barra, Z barra. E esse corpo aqui, que eu tenho G, ele nada mais é do que uma composição de infinitas partículas, né? Então eu tenho aqui infinitas partículas compondo esse corpo. Então a gente vai fazer o quê? A operação de integração, ao invés de apenas o somatório, como a gente fez anteriormente. Tá? Então, imagine aqui que a gente pegou, né, aquele famoso toquinho, pedacinho, a little piece, aqui, certo? Eu vou ter um dV, ou seja, um volume, e eu vou ter um dW, um peso. Então, aqui eu tenho o x tio, o y tio e o z tio. Então, nesse caso aqui, pessoal, o meu x barra vai ser a integral de x dw dividido pela integral de dw. O meu y barra vai ser a integral de y tio dw dividido pela integral de dw. E o meu z barra vai ser a integral de z dw dividido pela integral de dw. Desculpa. Certo? Então, para
uma aplicação adequada dessas equações, esse peso infinitesimal dW, né? Esse peso infinitesimal dW, ele deve ser expresso em função do volume. E essa relação, pessoal, ela vai se dar através do peso específico, né? Não sei se talvez vocês já viram ou não lembram, mas é o seguinte, o peso específico de um corpo, né? Ele vai ser aqui a gama, né? E é a relação entre a quantidade de um peso, conceitualmente é o que? É um peso dividido por um volume, certo? Peso específico é um peso com relação a um determinado volume. Para a gente aqui, a gente vai escrever isso aqui, ó. dW vai ser igual ao peso específico vezes dV. Opa, dV. E aí vamos reescrever essas integrações em função do volume. Tá? Vamos ver como é que fica no próximo slide. Então eu vou ter o seguinte, o meu x barra vai ser igual a integral do x vezes peso específico dV dividido pela integral peso específico dV, o y integral do y peso específico dV dividido pela integral do peso específico dV e o z barra integral do z peso específico dV dividido por peso específico dV. Ui, tá chato essa coisa, né? Nesse caso, aí, claro, quando eu for integrar, né, essas equações, eu vou integrá-las em cima de todo o volume do meu corpo, né, justamente para conseguir determinar como que se dá essa relação do peso daquelas partículas dentro do volume que o corpo apresenta. Tá? Então, assim que a gente calcula o baricentro ou centro de gravidade, né? Então, centro de gravidade ou baricentro. Então, ele está relacionado ao peso. As coordenadas, é isso que eu estou calculando, né? Coordenadas de um ponto que representa um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de todos os pesos podem ser representados, né, substituídos por um único ponto naquele local. Agora, o outro comentário que vale a gente fazer é sobre o chamado centroide. O centroide já é o centro geométrico. Então, aqui a gente está falando de geometria de peça. Formato, forma. Né? Ele define o centro geométrico de um objeto. Se o material que compõe esse objeto for uniforme ou homogêneo, o peso específico será constante, o que é legal, facilita para a gente. Tá? As fórmulas resultam no centroide de um corpo, uma vez que independem do peso do corpo. E nesse caso aqui eles vão depender apenas da sua geometria, né? Quando eu tenho o peso específico constante, o que acontece ali nas minhas equações de cima aqui? Se o peso específico é constante, ele sai da integração, né? E aí ele se anula. Então, eu vou ter o seguinte, quando eu falo de volume, vai ficar apenas x dV, integral de dV, vai ficar integral de y dV, integral de dV, e o z vai ficar integral de z
dV dividido pela integral de dV. Então, para encontrar aqui as coordenadas do centroide, tá? Eu posso trabalhar também com a área de uma superfície. E quando eu estou falando de área, para determinar as coordenadas da área, ao invés de eu integrar em função do volume do corpo, como eu fiz aqui, eu vou integrar em função da área. É só isso que muda, tá? Então vai ficar x dA, integral de dA, y dA, integral de dA, e z, integral de z dA, dividido pela integral de dA. Volume, área, e eu posso também ter o centroide no formato linear, de linha. Então, ou seja, eu posso ter na área estar trabalhando com uma superfície e em formato de linha estar trabalhando, por exemplo, com um objeto linear, uma barra ou um fio. E aí eu vou integrar em função do comprimento, tá bom? Então vai ficar a integral de x em função do comprimento, dl. Aqui vai ficar o y, vai ficar a integral de y dl em função do dl. E o z vai ficar a integral de z dl em função dividido por dl. Certo? Então a gente tem isso, tá? Bom, existem algumas situações em que algumas figuras que eu tenho já um centro de gravidade conhecido, tá? E eu vou deixar para vocês lá uma tabela lá no Moodle. Essa tabela é bem fácil de encontrar também. Se vocês não se adaptarem com aquela, podem procurar outra. Em que eu tenho já centros de gravidade de figuras usuais. Centros de gravidade de figuras usuais. Como, por exemplo, retângulos, quadrados, círculos, né? E aí a gente vai ter isso já tabelado. Claro que se eu fizer o processo de integração aqui do centro de gravidade, por exemplo, em função da área, eu vou encontrar isso aí, tá? Então não tem problema. Mas a gente já tem isso tabelado, vamos utilizar, tá? Então só para constar aqui, vou pegar duas figuras. Vamos colocar da primeira aqui, né? Então aqui está o centro de gravidade. Essa, às vezes fica difícil, tá? Fazer um traço bem adequado aqui. Bom, vamos fazer o que dá, né? Então, quando eu tenho uma figura dessa, tá? As coordenadas, por exemplo, isso aqui é um retângulo, né? Quais são as coordenadas do meu centro de gravidade? Onde é o ponto em que eu vou colocar esse corpo e ele vai equilibrar, né? Isso dá pra gente até brincar com isso na prática, né? Então, pegue um caderno aí que você tem, e o pessoal brincava isso na escola, né? Tentava girar o caderno no dedo, lembram disso? Então, onde é esse ponto de apoio? Esse é o ponto de apoio onde eu tenho o centro de gravidade. Se eu conseguir apoiar exatamente no centro de gravidade, eu consigo equilibrar aquele corpo, porque ali eu tenho um ponto em que eu represento todas as somas de todos os pesos de cada elemento que compõe aquele corpo. Então, se eu considerar uma figura retangular em que a área é o que? Base vezes altura. Então, aqui eu tenho a coordenada base dividido por 2, e aqui eu tenho a coordenada altura dividido por 2. Então, ali eu vou ter as coordenadas
x e y do centro de gravidade dessa figura superficial, né, de área. A circunferência ali é uma circunferência, tá? Assumam que isso é uma circunferência. Ela possui um raio, né? Então aqui também vai estar o centro de gravidade, que aqui coincide com o centroide, né? Nesse caso aqui vai coincidir. Nesse aqui também, né? Porque é o centro geométrico da figura, né? Coincide com o centro de gravidade, considerando que o peso específico seja igual, né? Então aqui a área PR ao quadrado, tá? Então eu vou fazer para vocês aqui dois exemplos, só para a gente aplicar então esses conceitos, lembrando que eu tenho lá figuras, né, com a tabela lá para vocês, tá? Mas já que a gente está aqui, tem espaço nesse slide, eu vou colocar mais aqui, por exemplo, um triângulo. Tá? Então aqui eu tenho, vou cruzar ele aqui ao meio. Opa, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Aqui é o ponto. Aí aqui eu vou ter 1/3 da base e 1/3 da altura, né? Lembrando que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então aqui eu vou ter que o meu, por exemplo, né, as coordenadas aqui, né? Aqui também eu tenho x barra, y barra. Aqui também, né? X barra, y barra. Se eu pegar de referência esse ponto aqui, né? Inferior aqui, eu vou ter o x vai ser 1/3 da base, do valor da base, e o y 1/3 do valor da altura, tá? Então, olha só, exemplo 1, ele quer saber qual o centroide da figura. Centroide da figura está relacionado ao meu formato, né? O centro geométrico da figura. Tá? Então, a figura ela tem o seguinte, ele tem aqui x e y, e a minha figura está aqui, ó. Suponha que isso está em escala, né? Suponha que isso está em escala. Em vermelho aqui eu tenho uma figura, né? Superfície. Ele quer saber o centroide da figura. Fica fácil aqui se eu dividir ela em duas, né? Então eu posso dividir ela aqui, ó. Eu vou chamar de figura 1 em azul e figura 2 em verde. Figura 2 e figura 1. Vamos colocar aqui as coordenadas, né? Então ele diz que aqui tem 40 centímetros, ele tem 30 centímetros de altura, aqui ele tem 20 centímetros e daqui até aqui ele tem 15 centímetros. Certo? Aqui está o eixo X. Bom, o que eu sei, né?
Se o centro de gravidade for conhecido, e ele é, né, são duas figuras que a gente já conhece, eu posso apenas utilizar, ao invés de processo de integração, processo de somatório, né, como a gente viu. Então, como que eu vou calcular essas coordenadas? Eu vou calcular assim, ó, deixa eu só ajustar aqui. Aqui eu tenho 30 centímetros. Então, as coordenadas vão ser o seguinte, vai ser o somatório de x de I vezes a área de I, dividido pelo somatório de cada área que compõe a figura. Então, eu separei em duas figuras que eu conheço as coordenadas, conheço o centro geométrico aqui, fica bem fácil, né? O centro geométrico da figura 1, o centro geométrico da figura 1, o centro geométrico da figura 2 eu conheço. Consigo determinar as coordenadas aqui pelo sistema que ele sugeriu e consigo calcular as áreas das duas figuras. Então vai ficar fácil eu calcular o centroide a partir disso, tá? Y de I vezes AI dividido pela somatória de AI. Então é assim que a gente vai fazer, separando em duas figuras, tá? Então vou colocar aqui. Aqui é um retângulo. Qual que é a área da figura 1? Base vezes altura. Então a base é 20 centímetros e a altura é 15 centímetros, né? Porque daqui até aqui tem 30 e daqui até aqui tem 15, então aqui também tem 15. Desculpa. 20 vezes 15, tá, vou colocar para baixo aí. A área da figura 1, 20 vezes 15, eu tenho aqui 300 centímetros quadrados. E a área da figura 2 é 400 vezes 30, 40 vezes 30, o que vai dar 1.200 centímetros quadrados de área. Então, tenho as áreas, agora eu consigo calcular as coordenadas, né? Se eu quiser antes disso, né, eu já posso colocar as coordenadas aqui da figura 1, aqui vai ser 10, e aqui eu tenho 15 mais a metade de 15, 15 mais 7,5, então aqui, ó, ele vai me gerar 22,5 em Y. Então, o centro de gravidade da figura 1 se dá no menos 10, é coordenada, né, pessoal? Então, se o zero está aqui, para cá é negativo, né? E no 22,5. E o centro de gravidade da figura 2, lembra que gravidade é posição. Então, sempre que eu estou falando com posição, eu preciso considerar o sinal, né? Porque a minha referência está aqui. Da figura 2, a coordenada x vai ser no 20 e a coordenada y vai ser no 15, aqui, né? Então, 20 e 15. Então, eu tenho as duas coordenadas. E agora eu quero descobrir o centroide da figura. Então, vai ficar, ó, somatória de x de I vezes AI dividido pelo somatório de AI. X da figura 1, menos 10. Área da figura 1, 300. Mais x da figura 2, 20. Vezes área da figura 2, 1.200. Dividido pela somatória das áreas da figura, 300 mais 1.200. Fazendo essa conta, aqui em cima vai dar 21.000 e aqui dividido por 1.500. Isso vai dar 14 centímetros. Então, a coordenada x do centroide dessa figura composta, agora eu tenho a figura composta, né? Não tenho mais a figura 1 e 2. Eu tenho a figura composta. O centroide da figura composta vai ser x igual a 14. Onde está o 14? Se a metade aqui é 20, o 14... Opa, lelé. O 14, ele deve estar aqui, a metade é 20, o 14 deve estar
por aqui. Aqui eu tenho 14. Agora vamos descobrir onde está o y desse cara aqui. Somatório de y de cada figura vezes a área de cada figura dividido pelo somatório das áreas das figuras. Coordenada y na figura 1, 22,5 vezes 300, que é a área da figura 1, mais coordenada y da figura 2, que é 15, vezes 1.200, dividido por 300 mais 1.200. Fazendo essa conta aqui, eu tenho 24.750 dividido por 1.500. Aqui vai gerar uma coordenada de 16,5 centímetros. Onde está o 16? Aqui é o 15, o 16 vai estar aqui. Então, aqui é o centroide, né, que coincide com o centro de gravidade da figura composta aqui. Faz sentido? Faz, né? Ela tem que estar as coordenadas entre as coordenadas das figuras. Percebe, ó, que eu tenho x de uma, x da outra, y de uma, y da outra. Então, o centroide está aqui. Certo? Vamos resolver mais um desse. Mudando um pouquinho a referência, só para ilustrar aqui para vocês como que fica. Então, vou fazer um diferente aqui, só para mostrar para vocês a importância de que a gente tem que tomar cuidado com o referencial, né? Então, eu tenho aqui uma figura, só que agora é assim, ó. E aí ele deu o seguinte, ó. 5, 7, 9. Aí que ele deu 5. Desculpa. Oh, carambita. Aqui ele deu 5, 6 e 10. O que deu com a minha caneta aqui? 10. Tá tudo aqui em centímetro, centímetro, aqui também. Ele quer o centroide dessa figura composta. De novo, eu vou separá-la em duas figuras. Vou fazer assim, ó. Uma figura aqui e outra figura aqui. Essa figura, a centro de gravidade está aqui, e essa figura 1 está aqui, e a figura 2 está aqui. Então, olha só, vamos atrás das coordenadas primeiro, né? Centro de gravidade da figura 1. Qual vai ser as coordenadas? A figura 1 é um retângulo que tem base 2 e altura 4. Então, a área da figura 1 é a base vezes a altura. 2 vezes 4 vai dar 8 centímetros quadrados. As coordenadas são, da figura 1, coordenadas. A metade aqui é 2, é 1, então aqui a coordenada é 6. E a coordenada y, aqui a metade é 2, então aqui é 8. Tá? 4, 2 para baixo, 2 para cima, 8. Então, aqui se é 6, aqui vai ser 8. 6 e 8. Coordenada 6.
a coordenada 8. Agora vamos para a figura 2. Centro de gravidade da figura 2, área da figura 2. A figura 2 está aqui. Centro de gravidade já está aqui, né? Aqui é o 7 em x. E o y aqui ele tem 6 menos 5, ele tem 1 de altura. Então aqui vai ser a coordenada 5,5. A área vai ser, a base dele aqui é 4, né? Porque 9 menos 5 sobra 4, e a altura dele é 1. Então fica 4 vezes 1, que vai dar 4 centímetros quadrados. Não parece, né? Porque ficou meio fora de escala, mas a figura 2, ela é menor que a figura 1. Beleza, agora a gente tem todos os subsídios para usar as equações que a gente conhece, né? Então, ó, x barra, somatório de xi e yi dividido pelo somatório, área, dividido pelo somatório de área i. Y barra, somatório de yi a i, dividido pelo somatório de ai. Então, olha só. Somatório de x e aí. Figura 1. Valor do x da figura 1, 6. Vezes a área da figura 1, 8. Mais x da figura 2, 7. Vezes a área da figura 2, 4. Dividido pela somatória das áreas, 8 mais 4. Então perceba que quando eu monto essas informações aqui, ó, facilita na hora de posicionar na equação, né? Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar em 6,33. É uma coordenada em centímetro. Então, o x está mais ou menos por aqui, 6,33. Agora, vamos calcular o y. Desculpa, pessoal. Tomando pouca água, acho. Vamos lá. Coordenada y da figura 1, 8. Vezes a área da figura 1, 8. Mais coordenada y da figura 2, 5,5. E a área da figura 2, 4. Dividido pela soma das áreas, 8 mais 4. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 7,16 centímetros. Cadê o 7? 6, o 7 está aqui, o 7,16. Então, aqui nesse... Ficou feio, né? Mas aqui nesse ponto, aproximadamente, eu tenho x barra, y barra, que é então o centro de gravidade da figura única, né? Ó, vamos limpando aqui. Aqui, o carambolites. Então aqui, ó, é o centro de gravidade, coordenada 6,33 e 7,16. Eu tinha duas figuras antes, mas eu queria da figura única. Centroide, centro geométrico. Centro de gravidade é o peso. Quando eu tenho mesmo peso, eles vão coincidir, certo? E com isso, então, a gente encerra essa aula. Lá no Moodle, então, eu tenho uma tabela de figuras usuais e os seus centros de gravidade e uma lista de exercícios, tá? Que vai ser uma lista, são duas listas, mas as duas próximas listas elas interagem, tá? Então você faz em sequência elas, que vai ter relação com o tema da aula 12, que será tratado no nosso próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.